independentemente daquilo que você for fazer, se você se dedicar bastante para Deus, se dedica com esmero, que Deus vai acrescentar todas as demais coisas. Eu creio muito nisso, pastor. Nunca tinha vindo em Colombo até agosto de 2024. Eu não gosto de contratar jovem. Vocês são tudo intemperantes. Não sabem o que é da vida. Uma vez tá aqui, outra vez tá lá. Porque eu era assim. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Believecast. O Believecast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Como sempre, eu tenho a alegria de receber pessoas muito especiais aqui e hoje não é diferente. Eu recebo aqui meu querido amigo, pastor Renaldo Gomes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Para mim é uma honra estarmos juntos aqui. Tenho certeza que vai ser uma boa conversa. Amém, maravilha. E como sempre, muito curioso, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história e até para compartilhar com outras pessoas, alguns que já te conhecem, mas que alguns detalhes ainda não foram passados, enfim. Mas de onde vem o Renaldo Gomes, né? Onde nasce, como é que acontece esse cenário de vida, de crescimento, vida de fé? Conta um pouquinho para nós, por gentileza. Eu gosto de pensar que todo mundo gosta de contar da sua história, né? Eu que profissionalmente vou falar um pouquinho aqui também, né? Mas eu passei por poucas empresas, né? Então muitas vezes quando você chegava numa entrevista de emprego, né? Me conta um pouco mais sobre você. É muito gostoso você falar de você, contar da sua história. E para mim é uma honra contar um pouco da minha história também aqui, né? Mas eu começo a minha jornada de vida numa cidadezinha muito pequena, né, chamado Sete Quedas. Não nasci em Sete Quedas, né? Eu nasci em Carapicuíba, em São Paulo, mas eu vou para Sete Quedas muito novinho, com 2 anos de idade. Era uma cidade com 7 mil habitantes, ali no sul do Mato Grosso do Sul, fazia divisa com Pindotiporã, no Paraguai. E ali eu sigo a minha jornada, uma cidade muito humilde, muito simples, com pouca estrutura e infraestrutura de modo geral. Mas eu já jogava futebol na época. E amava jogar futebol, era a minha alegria jogar futebol, praticar esportes, né? Nadava, corria, pedalava. E sempre era muito voltado e muito competitivo desde muito cedo. E com 12 anos, um tio meu que mora aqui na cidade de Curitiba ficou sabendo, né, que eu era um menino prodígio lá no futebol. E era realmente, eu me destacava no meio daquela molecada. E ele me convidou para vir morar em Curitiba junto com ele, no ano de 1999, e me levou para fazer um teste no Curitiba, no Paraná Clube, aqui na cidade de Curitiba. E eu fui lá, fiz um teste, passei no Paraná Clube e aí eu começo a jogar futebol. Então eu jogo futebol aos 13 anos no Paraná Clube, no pré-mirim, depois no mirim, não, pré-mirim, mirim, e aí eu jogo no Paraná Clube, passo 2 anos no Paraná Clube e eu assino um contrato com um empresário super querido, falou, você tem talento, e na época eu era meia direita, né, então distribuía, jogava, falou, vou te levar para São Paulo, você vai jogar lá na Portuguesa de Desportos. Quantos anos aí? Nessa época com 15 anos. 15 anos. Vou para Portuguesa, jogo na Portuguesa de Desportos, foi muito bom, foi um período bom, joguei 1 ano e pouquinho lá, menos de 1 ano. Não, 1 ano e pouquinho. Morei debaixo das arquibancadas do Canidé. A Portuguesa na época era um time com um pouco mais de expressão do que é agora, né? Então foi muito bom, disputei Paulista. Na minha época eu sou 8'6", e o Robinho, o Diego são 8'5", então eu cheguei a pegar um campeonato paulista na época, eles já estavam bem destacados e tal. Mas a minha juventude começa por ali. E naquele âmbito, lá na Portuguesa, eu vivia sozinho, então você tem toda uma dificuldade, né, de viver, de estar longe da família. Bem desafiador, né? Toda vez que eu ligava para minha mãe, eu chorava muito, então eu sempre fui um cara muito emotivo e não me escondia nesse sentido, mas era muito aguerrido. E eu tinha um amigo meu que ele ia na igreja, era um jovem evangélico que ia na igreja. E a Portuguesa, ela ficava ali do lado da Avenida Cruzeiro do Sul, que é do lado do terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, e ali tinha a sede da Paz e Vida, do pastor João Ribe Palharim. E toda quinta-feira tinha culto, então toda quinta-feira eu ia para lá. E eu me recordo, eu tenho essa Bíblia até hoje, o pastor João Ribe me deu uma Bíblia, falou assim, olha aqui, filho, né, muito querido. E eu ia lá, ouvia a palavra, e a palavra foi trabalhando dentro do meu coração, mas não me converti de forma plena e real. Jogo, e eu não gostava de ficar longe da família, da minha mãe. Falei para o meu empresário, não aguento mais, eu quero voltar para Curitiba.
E meu empresário falou, então beleza, eu vou arrumar algo para que você volte para Curitiba. E a minha família, nesse interim, já tinha vindo para Curitiba para acompanhar o filho, que seria um jogador de futebol. E aí venho para Curitiba para jogar futebol aqui. Na época o Curitiba estava sem vaga, eu vou direto pro Atlético. E o meu empresário era um bom empresário, tinha boas articulações. Eu jogo no Atlético pouquíssimo tempo, fico ali no centro de treinamento do Caju. Fico pouquíssimo tempo e aí abre uma oportunidade. Nessa época eu já estava jogando de volante e o técnico do Curitiba era o Neto. Ele falou, eu preciso de um volante com essas características. E aí eu jogo no Curitiba 2 temporadas, foi excelente. E ali é o início da minha jornada e depois eu conto um pouco Quantos mais. anos até o... Primeiro ano de júnior, 18 anos, 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. Então você vem de um contexto católico? Ou... Meu contexto, lá no Mato Grosso do Sul, até meus 13 anos, isso aqui também é uma outra história. Minha mãe, ela é da congregação cristã. Meu avô é ancião da congregação cristã. Eu tenho 3 primos que são da congregação cristã. Então eu cresci dando salmo na congregação cristã. Pequenininho. Toda aquela estrutura é uma denominação que eu tenho profundo respeito. Mas aos 9 para 10 anos, a minha família se afastou um pouquinho na questão do meu pai, né? Naquela constância de ir à igreja. E aí eu também não vou na igreja. Então eu tinha princípios do cristianismo dentro de mim, através da congregação cristã, mas eu nunca fui uma pessoa de ir numa igreja católica, mas eu sempre tinha os princípios arraigados dentro de mim. Mas também não era uma pessoa que vivia o cristianismo de forma plena e verdadeira. Então, eu começo a conhecer sobre Cristo de forma verdadeira na Paz e Vida, quando eu estava jogando em São Paulo. Entendi. Então, assim, com 18 anos, você está em Curitiba, aí jogando no Curitiba. Jogando no Curitiba. E Deus vai cuidando das coisas, né? Eu já estava aqui, voltei, estava feliz. Eu estudava muito, sempre estudei muito, sempre estudava muito. E nessa minha jornada de estudo e treinar no Curitiba, eu me lesionei no Curitiba e eu precisei ficar em torno de uns 3 meses fora, né? Dos treinos, fazia toda a fisioterapia. E nesse período que eu estava mais em casa, um amigo meu chamado Guto, eu vou falar sobre isso porque eu já falei sobre acolhimento, né? Depois que eu aceito a Jesus, eu trabalho durante 10 anos na liderança de acolhimento da minha igreja. E o Guto, ele foi uma pessoa essencial na minha vida. Foi essencial. Porque ele me conheceu e falou assim, Gomes, vamos na igreja. Eu falei, não vou e tal, não quero ir na igreja, esse negócio de igreja eu não quero e tal. Ele falou, vamos. Eu falei, e tá, mas eu era muito amigo do Guto. E eu falei, pela amizade que eu tinha com o Guto, eu falei, vou então. Eu falei, então beleza, o culto é quarta-feira, 7h30 da noite, e eu vou passar aqui na tua casa e nós vamos junto. O Guto me convidou, superou a minha objeção, passou na minha casa, me levou na igreja. A hora que ele me levou na igreja, então ele fez todo esse processo de evangelismo. Eu chego na porta da igreja, uma pessoa me recepciona, o André. E aí eu falei, não, eu quero ficar aqui no fundo. Ele falou, você não vai ficar no fundo, tem um lugar especial para você. Ali, na segunda fileira, fica ali na frente. E naquela quarta-feira, uma pregadora ministrou a palavra, foi bênção, e eu gostei. Mas beleza, voltei para minha casa. O Guto, e aí, o que você achou? Fazendo o pós-culto, né? Olha que fantástico. Nem sabia todo o processo de acolhimento. E aí, o que você achou? Eu falei, gostei, legal e tal. Então, domingo vai ter um congresso na igreja. E eu quero que você vá. E eu falei, não vou não, eu passo aqui na tua casa. Fez a mesma coisa, passou na minha casa, me pegou, levou. Na época o André também estava no acolhimento. E o André também me colocou ali na frente. A nossa congregação na época, Vila Verde, lá na cidade industrial, tinha já um grupo de recepção. E naquele momento o pastor Abimael Temudo estava pregando. E ele conta uma história, eu aceitei Jesus em 2003, e ele conta uma história da seleção brasileira de 2002. E Deus é tão maravilhoso porque eu era apaixonado pelo futebol, jogava futebol, e ele conta como que eram os bastidores da seleção pentacampeão mundial no relacionamento com Cristo e o quanto ele co-participava nesse sentido. E eu me identifiquei, eu falei, uau! Pois bem, naquele domingo pela manhã, ele faz o apelo. Quem quer mudar de vida, hoje é o dia. E eu fui aos prantos ao pés de Jesus
em junho de 2003. Só que eu não ia só porque eu estava sendo visitado por Jesus, porque eu não queria ir. De verdade. Eu falei, eu não quero ir. Eu tenho uma vida boa, eu ganho dinheiro, eu ganhava quase igual ao meu pai, com 15, 16 anos. Eu ganhava muito bem, eu tinha um porte físico muito forte, porque eu era muito forte. Eu era um cara que... Eu nunca fui um cara de drogas, de bebida e tal, mas eu era um cara que vivia no mundo. Eu vivia no mundo. Dinheiro, fama, os jogadores profissionais me levavam em lugares... lugares de música e coisas nesse sentido. Então você experimentava uma série de coisas ali com 15, 16 anos, é muito pra você. E eu falei, eu vou ter que abandonar tudo isso. E eu não queria isso. E eu lutando, eu falei, eu não vou. E Deus trabalhando dentro do meu coração, De repente, do meu lado, tá o André, que me recebeu. Oi, Gomes, tudo bem? Se você quiser ir lá na frente, eu estou aqui do seu lado, eu vou junto. Não pensei duas vezes, ele só pegou no meu ombro e me levou. E eu fui lá e aceitei a Cristo Jesus aos prantos. Falei, então é desse jeito que o senhor quer? Então eu vou me entregar para o senhor de forma plena e geral. E assim, foi uma conversão tão forte que na semana subsequente eu já estava na escola bíblica dominical. No mês seguinte eu já era aluno da escola bíblica de jovens de Curitiba. E aí, todo culto eu ia. E nessa escola bíblica de jovens, nós fomos com um ônibus. E um dos líderes falou, olha, você está chegando agora dentro da igreja, é convidado, vai junto com a gente, né? Falei, claro, eu vou sim. E aí nesse ônibus eu vejo uma menininha correndo assim, linda, maravilhosa, Ana Paula, minha esposa. E eu falo, olha que menina linda, né? Que menina maravilhosa. E aí eu já conhecia de vista, mas daí eu me relaciono com a Ana Paula. E eu venho para Cristo no ano de 2003. Em agosto de 2003, eu peço a Ana Paula. A Ana Paula é minha primeira namorada. Eu nunca tinha namorado com nenhuma pessoa antes. Já tinha me envolvido, mas namorado ninguém. E aí eu começo a namorar a Ana Paula, congregando forte. Já tinha me recuperado da minha lesão. O meu pastor era coxa branca. E ele orgulhoso de ter um membro atleta dentro da igreja. No time dele. Falava pra todo mundo. E a igreja era verde e branco. Verde e branco. Que é mais forte do que isso. E os assentos da igreja todo verde. E ele orgulhoso de ter um membro da igreja. É Vila Verde. Vila Verde ainda. Meu Deus. E eu falei assim, pastor, mas jogar futebol tem sido um grande desafio pra mim. Pastor e tal, ele falou, filhão, Deus vai te usar. Você vai ser um instrumento de Deus nessa terra e tal. Minha esposa me apoiando, minha namorada na época, né? Hoje minha esposa, minha família me apoiando, o meu pastor me apoiando. E eu era muito focado, muito determinado. Eu falei, então agora vai dar tudo certo. Isso no ano de 2003. E aí eu vou me relacionando com Cristo Jesus. Deus vai trabalhando dentro da minha alma e eu vou crescendo esse relacionamento com Cristo Jesus. E aí em 2004, no início do ano, eu tenho mais uma pequena lesão. E nessa pequena lesão, eu preciso ficar em casa treinando e eu começo a refletir um pouco mais. E eu vou dizer uma coisa assim, como que foi Deus trabalhar no meu coração, né? A hora que eu tomo uma decisão de não ser mais jogador de futebol, eu acabo ferindo muita gente. Primeiro eu feri fortemente a minha família. Porque meu pai abriu mão, vendeu a casa dele, os meus irmãos, todo mundo em prol do Reinaldo, que ia vir para ser jogador de futebol. Quando eu falo pro meu pai que eu não queria mais ser jogador de futebol, foi um baque para ele. Pro meu pastor, ele falou, como você não vai ser? Pode ser sim. Eu falei, não, pastor, eu não quero mais ser. E pro meu empresário, Manuel Freire, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Ele cuidou de mim desde quando eu estava no Paraná Clube, Português, Atlético e Curitiba. Ele cuidou em todo momento. Quando eu estava pronto para ser um jogador, eu ligo para ele e falo, Manuel, não quero mais. Não vou ser mais. E aí o que você vai fazer? Eu falei, não sei o que eu vou fazer, mas não quero ser mais jogador de futebol. E são 3 coisas que eu tomei essa decisão. O primeiro foi uma coisa muito racional, a probabilidade. Todo ano eu via que o plantel, você tinha 15, 16 jogadores no júnior, e o profissional aproveitava 1, 2, 3 jogadores. O resto era emprestado. Eu falei, então a probabilidade é muito difícil de ser um jogador de futebol.
Probabilidade. E eu estudava muito, eu já gostava de matemática, depois eu acabei fazendo uma graduação de matemática. Eu falei, a probabilidade é muito difícil de eu ser um jogador de futebol. O segundo foi porque eu já estava vivendo uma vida muito correta com a minha família, com a esposa e os princípios que eu acreditava. E o mundo de jogador, ele tem uma pressão, né? Drogas, bebida, lascívia, promiscuidade, um monte de coisa que envolve ali, e envolve isso. Então, era uma briga constante. Eu falei assim, eu não quero ficar vivendo essa briga. E o terceiro foi a consciência a calma que Deus colocou no meu coração. E eu falo assim, que muitas vezes a vontade de Deus tem a ver com a paz no coração. E eu falei assim, não você. E eu assentei isso em mim, não falei para ninguém, não você mais jogador. E aí Deus foi trabalhando isso. Eu falei assim, não, se eu for para ser uma bênção nessa vida, eu vou ser sendo jogador, sendo empresário, sendo funcionário, sendo o que quer que seja. Mas se eu estiver debaixo das mãos do Senhor. E aí eu tomo essa decisão, abro mão de ser jogador de futebol e aí começa a minha vida profissional como um todo. Legal. Então, três coisas você caracterizou, né? Então, a primeira delas, a probabilidade de conseguir adentrar no profissional, pelo menos aqui, né? A segunda, pensar que existe um padrão moral que vai ser conflitante, já está sendo, mas vai ser no futuro. E, por fim, essa paz no coração que Deus que colocou. fecha e você Isso aí. tem certeza. Deus não veio para mim em oração falando, filhão, não é para ser jogador. Não tive nenhuma profecia. Foi uma decisão que assentou no meu coração. E aí, obviamente, que eu fui. E eu era muito jovem de fé ainda. Não tinha nem sido batizado. Eu vou me batizar 1 ano depois. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Não vou ser mais. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E aí depois, a minha família me apoia. E aí a gente caminha uma jornada profissional de forma diferente, mas eu abro mão. Então, esse é um princípio meu, dessa minha juventude até os meus 18 anos sendo jogador de futebol. Muito bom. Da base de alguns clubes. Eu queria só explorar mais um Por favor. pouquinho isso aqui, porque eu sei que a gente pode estar falando aqui com jovens que estão em faixas etárias, que tá tomando decisões, tá tendo esse conflito, o que que eu faço, como que eu penso. Quando você está tomando essa decisão e tem essas três coisas que estão sendo levadas em consideração, você tem uma outra perspectiva? Não vou ser jogador. Eu acho que eu vou seguir por esse caminho. Ou não tem nada necessariamente concreto. E isso é legal também, né? Quando eu tomo a decisão de não ser jogador, eu não tinha absolutamente nenhuma coisa na outra ponta. Você só sabia que não ia ser mais jogador. Só sabia que eu não ia ser e eu falei assim, então eu vou usar um pouco da minha fé. Porque eu sempre acho que, e depois eu fui aprendendo, e hoje eu posso dizer isso, independentemente daquilo que você for fazer, se você estiver debaixo do centro da vontade do Senhor e trabalhar com afinco, com dedicação, Deus vai fazer você prosperar naquilo ali. E eu falei assim, já que eu não vou ser mais jogador, eu vou descobrir alguma coisa que eu vou fazer. E eu vou ser algo gigante nessas coisas. E eu vou falar mais sobre isso ao longo, principalmente quando eu falo de vida profissional, porque eu sabia que tinha lugar de passagem e lugar de permanência. Eu falei assim, Deus vai me oportunizar lugares de passagem e Deus, em algum momento, vai me mostrar, ali é o seu lugar de permanência. Ali é o seu lugar. E quando eu abro mão do futebol mesmo, eu falo, agora o que eu vou fazer na vida? Eu não tinha nenhuma porque até os meus 17, por mais que eu estudasse muito, eu estudava muito. Eu não tinha nenhuma atividade, porque eu era sempre focado em ser um jogador de futebol. Mas foi um trabalhar do Senhor. O Senhor foi trabalhando, eu fui lendo mais sobre a atividade, eu fui lendo mais sobre isso. Então, eu acho que eu somei, eu trouxe um pouco de... É claro que é importante ter razão, emoção nas tomadas de decisão, a razão e a espiritualidade. Então eu somei esses 3 ingredientes aí e falei assim, não vou ser mais jogador. Daí eu começo a outra parte da minha vida profissional sem a vida de jogador de futebol. Não, isso é muito interessante porque se a gente pega exemplos bíblicos, né, é um chamado de fé semelhante ao que acontece com Abraão, né? O Abraão é incerto, porque de alguma forma ele não sabe para onde vai para o lugar onde eu vou te mostrar e ele é disruptivo, né? Você sai do meio da tua terra e da tua parentela. Perfeito. Então, assim, é interessante você trazer isso porque eu sei que para alguns pode ser que não isso, mas é isso. Mas no teu caso é não isso. Agora, aqui eu vou te mostrar ao longo do processo, né? E eu conversando contigo, pastor, eu vejo hoje, mais de 20 anos depois, o quanto a mão do Senhor validou tudo isso. Porque hoje eu falo, Senhor, olha, eu tomei uma decisão lá atrás e eu tô falando aqui para ti e testemunhando baseado na minha fé em Cristo. Porque eu sabia que Cristo cuidaria de mim. Eu sabia, eu tinha tanta convicção e eu falei assim, não importa o que eu for fazer. Não importa, Deus cuidará de mim.
E eu não preciso viver esse jugo. Tem muito jogador cristão. Muito jogador cristão. Muito jogador cristão. Mas o jugo é muito pesado. Eu falei assim, eu não quero ter esse jugo, esse peso. Então eu vou abrir mão disso e vou trabalhar. Vou enfrentar outras dificuldades, outras intempéries. Mas esse aqui não. E aí eu fui olhando por essa linha e deu muito certo. E eu gozado que depois que eu tomo a decisão e eu olho pra minha esposa e falo, e agora? O que eu vou fazer? Não sabia. Eu falei, eu sou um cara que tem um bom porte físico. Porque já me cuidava muito bem. E como eu não tinha nenhum emprego, eu falei assim, eu vou ser cobrador de telemensagem. Eu comprei uma bicicleta, pneu fininho, lá, Caloi 10 a gente chamava, e eu fui cobrar telemensagens. Daí eu encontrei uma empresa de telemensagens que a minha irmã trabalhava, e eu ganhava 50 centavos por cada mensagem que eu cobrava do cliente que contratava a empresa. Então eu rodava toda a parte sul da cidade de Curitiba, né? Rodava 50, 60 quilômetros por dia cobrando telemensagem. E foi uma alegria, eu me divertia, eu gostava disso tudo. E eu fui me esmerando nisso, fui me dedicando, era muito cuidadoso, aprendi a ser mais comercial, bater, chamar com atenção, com educação, para a pessoa pagar. Muitas vezes a pessoa pagava de dó de mim, porque eu tinha que voltar lá novamente para cobrar. Na época era R$6,50 uma telemensagem. Mas foi muito bom, daí eu começo como cobrador de telemensagem, meu primeiro emprego. E o meu segundo emprego, agora primeiro registrado, foi estoquista da Andaraqui Calçados. E aí, falando um pouquinho sobre jornada profissional, eu já tinha uma filosofia. Falei assim, eu sempre serei o melhor. E eu sempre fui muito competitivo, pastor. Muito, muito, muito. Com meu irmão. Na época, eu jogava futebol com ele. Eu competia quem fazia mais gol. Depois, para quem corria de bicicleta. Para quem dava o pulo mais longe. Tudo eu tinha muita competição. E eu amo essa questão de competição. Eu só acho errado quando você vai para uma competição para ferir o outro. Sim. Mas essa busca de você sempre querer estar um degrau... Superação, eu sou super apaixonado por isso. E tá intrínseco dentro de mim. E assim que eu cheguei dentro da empresa, eu falei assim, eu quero ser o melhor profissional dessa empresa. Eu era estoquista. E eu falei, não, vou ser estoquista, é o meu primeiro emprego, vou trabalhar como estoquista e vou me dedicar aqui dentro. E eu comecei em julho. E foi o meu primeiro dízimo. E eu falei, eu vou ser dizimista fiel. O Senhor vai prosperar a minha vida. Eu sempre tenho um princípio, que aí eu fui aprender depois, mas nessa época eu não tinha, mas já estava intrínseco dentro de mim. Que é muito melhor você trabalhar com 90%, mas com as bênçãos do Senhor sobre você, do que 100% de forma solitária. Então sempre eu tinha esse princípio. E eu vou falar com muito cuidado, pastor. Sempre eu coloco Deus na frente. E se Deus está na frente, não jogando a responsabilidade para Deus, mas usando a minha fé que Deus vai cuidar de tudo isso, eu fico muito mais aliviado. Mentalmente, muito mais aliviado e fico com muito mais convicção de tudo aquilo que vai acontecer para frente, porque a minha fé é suficiente para isso, eu creio nesse sentido. Eu falei, eu vou ser dizimista. Pastor, eu no começo da minha fé, eu era assim, um cristão redondinho, né? Continuo sendo. Mas era dizimista, ia em todos os cultos. E eu me lembro uma frase que uma pessoa falou assim, olha, tá desse jeito porque é um menino novo, é novo na fé e tal. Sabe aquele negócio? Você que disse isso, hoje eu sou mais maluco ainda, eu me dedico mais ainda para a obra do Senhor. Hoje eu encontrei um amigo meu que foi líder, a gente almoçou junto, ele falou assim, eu falei, olha, eu estou aqui no podcast, depois eu tenho uma live, depois eu tenho uma pregação à noite, depois eu tenho um jantar, né? Ele falou, Gomes, você não para mesmo. Eu falei assim, eu amo fazer isso. Então, você se adapta ali dentro desse meio. Mas voltando lá nessa época, eu falei, não, eu vou ser o melhor estoquista dessa empresa. E fui um bom estoquista. E no mês de dezembro, a loja de sapatos, ela permitia e contratava freelance. São profissionais que vêm só para vender de forma esporádica. Eu falei assim, ô senhor Toninho, o senhor me deixa vender das 18, que é a hora que termina o meu expediente, até as 10, que era mês de dezembro, a loja ficava aberta até as 10 horas. Ele falou, não, Reinaldo, pode vender sim, não tem problema nenhum. E eu falei, comecei a vender. E no sábado ele me deixava vender do meio-dia, porque eu trabalhava de estoquista até meio-dia, até o horário que a loja fechava. E a loja, se eu não me engano, abriu 2 ou 3 domingos naquele período, tá? Resumindo a história, naquele mês de dezembro eu fui o melhor vendedor freelance, trabalhando das 18 às 22 e no sábado do meio-dia às 18. Ele falou, Gomes, você é um bom vendedor. Você vai ser um vendedor dessa loja. Só que nesse meio eu tinha vendido um sapato
pro gerente da Magazine Luiza, que era a loja do lado. E ele tinha me feito uma proposta. Falou assim, olha, você vende bem sapato, você não quer vender móveis aqui na minha loja, do lado? Quando o Sr. Toninho veio e falou assim, eu quero te promover para vendedor, eu falei, Sr. Toninho, agora, diferente do futebol, eu não quero. Eu já tenho uma outra oportunidade, eu não vou vender sapato, eu vou vender móveis, e fui vender móveis. E aí eu começo essa jornada profissional, vou para Magazine Luiza, intenso. Qual é a primeira coisa? Eu quero ser o melhor vendedor dessa loja. Segunda coisa, quem é minha referência? Sempre eu busquei uma referência, tanto que hoje lá na nossa sala 5, boas referências, para mim é tudo, pastor. Você se espelhar em alguém, ter boas referências é crucial. Quando eu chego na Andar Aqui Calçados, a minha referência era o Kleber, meu amigo, falei com ele hoje de manhã. O Kleber era a minha referência, era o melhor estoquista da unidade. Quando eu vou para o salão de vendas, a Cris era a melhor vendedora, minha referência. Quando eu saio da Andar Aqui e vou para a Magazine Luiza, o Oziel era o melhor vendedor. Falei, então deixa eu ver o que o Oziel faz. O que ele desenvolve, o que ele faz, como que ele se comporta. E graças ao bom Deus, eu fui um excelente vendedor na Magazine Luiza, trabalhei durante 2 anos e Deus me abençoou bastante. E aí fui crescendo, fui passando por outras instituições. A minha ida para Barigui também foi muito semelhante. Eu vendi uma máquina de lavar para uma recrutadora da Barigui Veículos, que é um concessionário de carros. Falou, você vende muito bem, o que você acha de você ir vender carro, fazer um teste para vender carro? Falei, tudo bem. Eu fui lá, fiz o teste, cheguei no meu chefe e falei, chefe, agora, olha, eu vou alçar outros voos, eu vou fazer outras coisas. E aí eu fui vender carro e aí foi. Que legal, que legal. E sempre entendendo que estava dentro dessa questão comercial, por assim dizer. Então, eu começo a me encontrar nesse mundo comercial. Porque eu falo que um bom profissional, ele tem que estar vinculado com suas habilidades, suas ambições, assim por diante. Então, eu fui me encontrando, né? Eu era muito comunicativo e fui aprendendo também, né? Eu falei assim, eu acho que esse negócio de vender... Porque quando muitas pessoas ficam, você é bom nisso, você é bom nisso, você é bom nisso, você começa a acreditar nisso também, né? E aí, ela me chamou para ser vendedor. Eu fui vendedor muito novo na Barigui Veículos, eu tinha 21 anos, né? Porque foi 6 meses de calçados, 2 anos de Magazine Luiza e depois mais 2 anos de Barigui Veículos. E sempre nessa frente de como vendedor mesmo, como vendedor. E o meu teste como vendedor na Barigui Veículos foi maravilhoso, assim, e foi uma surpresa danada. E eu fui muito bem no teste. E ele falou, não, você vai ser um bom vendedor. E fui, pastor. Olha que legal. Fui. Mas assim, com Deus na frente, na época, eu tô falando da minha jornada profissional. Eu sempre divido de forma muito cuidadosa vida espiritual, né? Jornada profissional, jornada eclesiástica e jornada familiar. Então, de forma paralela, eu tô falando da vida profissional. Mas estava acontecendo um monte de coisas na outra ponta. Nesse interim, eu namoro com a Ana com 17, peço ela em casamento com 18 e caso com 19 anos. 19 anos. 19 anos eu casei com a Ana. Eu falo que hoje eu não aconselho ninguém casar com 19 anos, mas eu encontrei a mulher da minha vida aos 19 anos e eu não tinha mais dúvida sobre isso. Eu falei, Ana, a gente não tem nada. Nada. A gente pode não ter nada. Você lá na casa do seu pai e eu aqui na casa dos meus pais. Ou não vamos ter nada junto. Então vamos ter nada junto, nós dois. E aí ela, guerreira, mulher guerreira. Mas claro que a gente teve que ter uma adultização ali bem precoce, nós dois. E eu sempre trabalhando muito para poder cuidar desses detalhes da vida de início de casamento. E nessa época que eu estava na Barigui Veículos, foi um ano extraordinário para mim, um ano de 2007. Eu tinha 21 anos, eu tinha um ano, quase, estava no 2º ano de casamento com a Ana Paula, e Deus me honrou de tal maneira, porque assim que eu cheguei na Barigui Veículos, porque vender sapato, você tem uma margem de lucros. Para você fazer R$5.000 de renda, você tem que vender muito sapato. Para você vender geladeira, fogão, eu falei, já que eu sei vender, eu vou vender um produto mais caro. Geladeira, fogão, eu vou ganhar mais. E é verdade, eu ganhava mais. Eu falei, já que eu sei vender geladeira, televisão, vou vender carro, que é um produto de valor agregado maior.
E eu sempre fui colocando isso. E quando eu saio da Magazine Luiza, o meu chefe não acreditava. Ele falou, Gomes, você tem 21 anos, você vai ser promovido. Eu já era supervisor de setor com 21 anos. Uhum. Eu falei, mas não quero não, eu quero alçar outros voos. E claro que quando você tá num... Eu já tinha tomado uma decisão fortíssima com 17 anos. Eu tinha abandonado algo que na minha cabeça era muito grande para buscar coisas maiores. E eu tinha certeza, pastor, que Deus tinha coisas grandiosas para mim. E aí, quando eu tomo a decisão de ir para Barigui Veículos, o que acontece? Eu olho, eu falo, eu quero ser o melhor vendedor, o melhor profissional dessa empresa, sempre com essa convicção, sem ferir ninguém, sem magoar ninguém, mas sempre assim, eu quero ser o melhor profissional, quero dar o melhor de mim dentro dessa instituição. E eu falava, quem vai ser a referência? Sempre buscava a referência. Aí eu encontrei, lá tinha um bom vendedor, Mário Portugal. Era um excelente vendedor, tinha sido o melhor vendedor do ano de 2006 e eu começo a trabalhar em janeiro de 2007. Naquele mês de janeiro de 2007 eu vendi 17 carros. No meu primeiro dia eu vendi uma Palio Weekend. O meninão chegou em mim e falou, ó, parabéns, é isso aí, ó, sorte de principiante, né? Tá chegando agora, novão, vendeu um carro. Mas não sabia que naquele ano eu ia ser o melhor vendedor do estado do Paraná e Santa Catarina. E ganhei um prêmio. E aí, naquele ano, eu flertei com gestão. Eu sempre fui um cara muito comercial. Mas naquele ano eu flertei com gestão. Eu falei assim, eu quero gerir pessoas. E eu falei pro meu chefe, falei assim, ó, eu quero ser um gerente de unidade. Ele falou, Gomes, não pode, você tem 20... Eu tava com 21 para 22 anos. Você é muito novo, não dá para você gerir um time. Eu falei, mas eu quero. Eu quero provar para você que eu sou capaz. Aí a gente fez todo um processo de mapeamento de gestores lá. Eu fiz, ele me colocou, né? Eu tinha sido o melhor vendedor. E era o meu pedido. E ele me promoveu no ano de 2008, pastor, como gestor da unidade do Alto da 15. Olha só. E fui gestor ali naquela unidade. Foi um tempo extraordinário onde eu experimentei ser gestor. E foi muito bom, foi muito bom. Que legal. Só abrindo um parênteses aqui, que a gente vai ter mais um encontro logo para falar sobre fé e finanças, né? A gente quer Eu quero falar sobre isso. entender um pouquinho, para você ter uma boa experiência. Já trouxe uma palavra para nós, acho que na Ibom, Sim, no ano passado, né? Sim. No ano passado falando sobre isso, eu acho muito interessante. E essa tua trajetória, vale a pena dizer que é também um processo que Deus está te formando para chegar onde você chegou hoje, né? Exato. Então, cada uma dessas etapas é importante. Mas eu queria trazer junto com Por isso favor. a questão ministerial também, né? Você vê Sim. até a Barigui aqui nesse processo, né, da tua conversão, né, desse momento que você tem um encontro real com Jesus, essa tomada de decisão, vou abandonar a carreira no futebol e vou tentar entender o que Deus tem diante de mim. Como é que começa esse teu envolvimento com a igreja? A partir do momento que você tem esse encontro com Jesus, você já começa a se envolver na vida da igreja? Como é que é? Eu sempre... E hoje eu já trago isso no livro que eu estou escrevendo, sobre os 5 níveis de relacionamento, né? Relacionamento com Deus, relacionamento com você, relacionamento com a família, relacionamento com a empresa, com o trabalho e relacionamento com a igreja. Então, nessa minha jornada, nessa minha contação de história, até minha chegada no grupo Barigui Veículos, com 22 anos, é isso. Paralelamente, casei com a Ana Paula, ainda não tínhamos filhos, estávamos vivendo ali aquela vida muito sofrida, mas eu com ela, forte, eu com a minha família, enfim, todo mundo muito bem ajustado. Mas no mundo eclesiástico, eu tenho uma premissa que é assim, você não pode entregar menos para Deus do que você entrega para os homens. É a premissa que eu levo para mim. Então, assim, se eu trabalho com zelo para um gestor, eu tenho que trabalhar com zelo para Cristo. Se eu sou pontual numa empresa, eu tenho que ser pontual nas coisas do Senhor. Então, sempre foi muito dedicado. E quando eu aceito a Cristo Jesus, eu aceitei Jesus em 2003, aquela apoteose de glória na minha vida, foi extraordinário, extraordinário. Começo a me relacionar com Cristo, escola bíblica dominical, culto de ensino, tudo quanto era culto eu ia, porque eu queria sentir o máximo de Deus nesse sentido. E aí em 2004 eu me batizo, né? Eu me batizei em abril de 2004. E aí eu me batizo em abril de 2004 e em dezembro de 2004 meu pastor fala assim, olha, Reinaldo, eu tinha 18 anos. A nossa juventude, né, eu vou colocar o Emerson como líder da nossa juventude, eu queria que você fosse o líder adjunto dele. O Emerson, meu amigo, meu irmão. E vou abrir um parênteses aqui, pastor, o senhor viu quantas pessoas de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás que eu ainda mantenho um relacionamento?
Eu acho que uma das coisas mais preciosas na nossa vida é ter um relacionamento de forma verdadeira. Verdadeira. Isso traz uma alegria para nós. Você vê pessoas que te amam de forma verdadeira, eu acho que é extraordinário. Isso é intencional. Não, total. O Emerson não tinha tanta experiência também. O Emerson tinha 19 anos, eu tinha 18 anos. Falei, nós vamos coordenar essa juventude. E aí eu já começo no meu primeiro ano de batismo ser coordenador de jovens. Daí o pastor me consagra cooperador, né? Porque para coordenar, né? Ele fala, você vai ser o cooperador da igreja. Falei, amém, glória a Deus. Então eu com 18 anos, cooperador, usava terno azul, terno branco, sapato amarelo, sabe tudo aquela coisa? Pastor, eu tinha de tudo. E aí, Bíblia grande, meu Deus do céu, lindo. Ia pra monte, ia pra evangelismo. Na Vila Verde é um bairro complicado, né? E eu era louco por Jesus. E a minha mãe um dia falou assim, filho, você vai pra Vila Verde, vai que acontece alguma coisa. Olha, sai tiro a qualquer lugar. Aí eu falei, mãe, que privilégio eu tenho. Imagine se eu morrer por Cristo Jesus. O Reinaldo morreu evangelizando. Olha que honra que vai ter, mãe. Ela falou, menino, não fala um negócio desse. Não quero nem saber disso, né? E eu era maluco mesmo, não tinha tempo ruim. Eu queria evangelizar, eu queria fazer a obra do Senhor. E eu vou me entregando muito. Eu me entregava de forma, assim, absurda. Em tudo que tinha. Era muito intenso. Eu, ao longo da minha vida, eu tô aqui, ó, olha a minha intensidade da minha fala, eu tô aqui, eu tô vivendo esse momento. E eu já era muito assim na minha juventude, então com 18 anos eu aceito, eu me batizo e eu vou ser líder de jovens. Então, em 2004, nós estamos agora 2025, tentam mais de 21 anos, literalmente, ininterruptamente, coordenando jovens. Sempre, ininterruptamente. Falando com jovens. E aí eu peguei aquela palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Olha, mesmo que você tenha uma pouca idade, mas seja um exemplo na fala, no comportamento, no amor, na pureza, diante daqueles que estão próximos de você. E eu tinha aquilo ali dentro de mim. E é isso, eu fui crescendo. Por isso que quando eu chego lá na Barigui, isso aqui é fantástico, pastor. A experiência que a gente tem dentro do ambiente eclesiástico, ela reverbera no mundo corporativo. Eu sentia que eu tinha legitimidade como um jovem cristão. Tinha cuidado, carinho, esmero, excelência no processo de coisas simples. Por isso que eu falo, pastor, que do jeito que você faz qualquer coisa, é bem provável que você vai fazer tudo na vida. Se eu chegava mais cedo na aula de escola bíblica dominical para lecionar, preparava a lição, cuidava com esmero, não importava se eu tinha 15 alunos e fazia o meu melhor, certamente quando eu estivesse numa plateia maior, também faria o meu melhor. Essa era a minha filosofia. E aí eu fui coordenando, fui crescendo. O presbítero, o Emerson, na época, ele foi assumindo novos desafios e eu assumi a juventude um ano e meio depois e fui trabalhando com a juventude. Então, Lá na Vila Verde mesmo. Lá na Vila Verde. Eu fiquei de 2004 até 2016. 12 anos na Vila Verde, trabalhando. E aí foi crescendo essa minha dedicação. Então eu fui para cooperador, depois, assim que eu casei, eu fui a diácono dentro da igreja. E assim que eu casei, eu assumi a área de acolhimento. Então eu era líder de jovens e trabalhava no acolhimento. O acolhimento / recepção, né? Era um conceito de recepção, então foi um trabalho extraordinário que me possibilitou crescer bastante. Porque depois, quando eu vou ser consagrado a presbítero, eu falo assim, pastor, deixa eu continuar na recepção. Daí o pastor, não, você tem que ficar aqui no púlpito, né? Eu falei, não, mas eu queria trabalhar na recepção, porque eu entendia que era muito valoroso para mim isso aqui. E aí eu fui crescendo ministerialmente, mas ininterruptamente trabalhando com jovens. Então lá dentro da Vila Verde, pastor Davi Lourenço foi um pai para mim, é meu pai. Eu trabalhei com jovens, depois eu fui superintendente da juventude, depois eu fui superintendente da família. Imagina um menino com 23, 24 anos, 25 anos, cuidando de família. E eu cuidava, pastor. Falava, trabalhava nesse sentido. Fui coordenador por 2 anos de escola bíblica dominical. E no ano de 2011, foi um ano histórico, assim, eu fui coordenador de evangelismo na cidade. 2011. Foi maravilhoso para mim. 2011, eu tinha 25 anos. E naquele ano, para uma congregação, pastor, nós levamos... Eu sou matemático, né? Eu já tinha feito matemática. Então, eu montei, pedi uma salinha para o pastor Davi. Falei, aqui vai ser a secretaria de evangelismo. Contratei uma adolescente. Ela trabalhava das 18 às 19.
E ela lançava todas as pessoas que tinham muito na linha que o pastor Eduardo faz conosco hoje. Então, naquele ano, aceitou e retornou para Cristo Jesus 213 pessoas. Pastor, eu tenho um vídeo. Eu ia pra rua, nós compramos uma Kombi. Nós tínhamos um culto por mês. Louco, né? Eu sou louco, pastor. Louco por Jesus. Nós tínhamos um culto por mês de evangelismo. Entrava quanto? R$80, R$110. Eu falei assim, pastor, a gente precisa de uma Kombi. Eu falei, mas de onde que a gente vai tirar? Não, eu tenho alguém que quer vender uma Kombi. E aí esse alguém queria vender a Kombi e tinha R$5.000 para dar de entrada e mais 24 parcelas de R$880. Eu falei, pastor, eu quero comprar essa Kombi. Com evangelismo a gente vai arrebentar, pastor, vai fazer isso, vai fazer isso. E ele falou assim, então vai, né? Aí Deus abençoou que juntamos 4, 5 irmãos e demos a entrada. E agora a gente juntou 20 irmãos para pagar a Kombi, R$800 por mês. E tinha que pagar gasolina, a gente plotou a Kombi, fez um monte de coisa. E naquele ano, 213 pessoas retornaram para Cristo Jesus na Vila Verde. E dessas 213, nós discipulamos aquelas que precisavam ser discipuladas e desceu as águas batismais 41 pessoas. Naquele ano, Vila Verde, com 200 membros, 200, 300 membros, foi, junto com a sede, que tem mais de 3.000 membros, a igreja que mais batizou. Inclusive, meu pastor Davi ganhou uma televisão, que era um reconhecimento para a igreja do pastor que mais se dedicava. Foi um ano extraordinário. Extraordinário. Ao qual eu trabalhei para Cristo Jesus. Pastor, é muita intensidade. Não tem tempo ruim. Quando eu falo que não tem tempo ruim, não tem tempo ruim. Precisava fazer o que for necessário. Teve uma fábrica que estava com bombril. Ela estava com muita palha de aço, na realidade. E ela tinha vencido algumas coisas nesse sentido. E eles precisavam de alguém que retirasse essas palhas de aço de lá. Mas estava vencido, mas não tinha vencido totalmente, né? Aí eu falei, não, eu vou lá com a Kombi da igreja. Fui lá, pastor, eu enchi aquela Kombi da igreja de palha de aço. Essa história é contada até hoje. E eu falei assim, irmãos, agora a gente precisa arrecadar dinheiro com palha de aço. Eu vou vender essas palhas de aço para vocês. E o pastor me dava apoio, eu vendia, saía com a Kombi, com a palha de aço. Quer comprar palha de aço? É R$1, 50 centavos, leva, toma. E porque a gente tinha recebido, né? E foi muito bom. A Kombi servia para buscar as crianças na escola bíblica dominical, depois para levar as crianças, para buscar os idosos, para evangelizar. Eu falava o seguinte, ó, vai passar um carro te pegar aqui, com motorista, e depois vai passar um carro te deixar aqui. Vamos para a igreja. Lembrei do Guto. Né? Vamos para a igreja, vou te levar para a igreja, vai ser benção. Na igreja tinha um lugar reservado dessas pessoas, o culto era voltado para elas, Então todo esse cuidado Deus realmente nos honrou. E foi uma bênção, foi uma fase extraordinária. Que legal. Então, ininterruptamente, sempre com jovens. Sempre com jovens e aí alguns trabalhos paralelos, como evangelismo em 2011. E aí eu tinha a juventude. Eu sou apaixonado por jovens, pastor. E eu tinha a juventude junto comigo. E o pastor falou, a gente tá precisando de alguém no evangelismo. Eu falei, pode colocar, pastor, tamo junto. E o nosso departamento de evangelismo, pastor, e é verdade, nós tínhamos 72 pessoas no evangelismo da igreja. No departamento. Aí tinha eu como coordenador, eu tinha 3 vices, eu tinha o secretário, eu tinha o tesoureiro, eu tinha o logístico, a infraestrutura, a gente comprou som para a igreja. E é claro, pastor, é claro que as pessoas, a sociedade, a comunidade, ela percebe quem está apaixonado por aquilo ali e aí apoia. Sim. Então eu falava, quem é empresário, você pode ajudar com o quê? E tudo isso acontecendo um monte de coisas lá no meu mundo corporativo. Mas quando eu estava me dedicando para as coisas do Senhor, era me dedicando às coisas do Senhor. Eu tenho um vídeo meu, não sinto vergonha disso, mas hoje eu não faria isso, tá? Que eu tô com um megafone, pastor, na frente do paládio, pastor. Megafone, então me filmando. Ei, você que tá passando aqui, Jesus tem uma palavra para tua vida. E eu com a camisetona do evangelismo, Vencedores em Cristo, e eu falando, daí o segurança vem, pega eu pelo braço, e aí eu falo, aqui você não pode usar megafone. Eu falei, eu vou falar sim, de Jesus. Assim, hoje eu falaria um pouco Tem diferente. imagens disso ainda. Tem imagens, pastor. E aí tem imagens, eu tenho guardado com carinho isso aqui, mas hoje talvez é uma loucura um pouco muito grande. Mas nós fazemos lá, pastor, eu tô aqui à sua disposição, tá bom? Eu amo falar sobre isso, tá bom? Importantíssimo isso que você está colocando. Nós fazemos culto relâmpago. Na Vila Verde funcionava esse modelo de evangelismo. Hoje eu não sei se funcionaria, mas na Vila Verde é um bairro com 25.000 pessoas fechado. Então, na Vila Verde a gente fazia 5 cultos
na tarde do domingo. Uhum. Cada culto demorava 20 minutos. E o deslocamento era 10 minutos até chegar ao outro culto. Então, eu começava, a Vila Verde era dividida em 5 partes. Então, eu chegava na parte 1, nós tínhamos uma extensão gigantesca, conectava na casa do irmão, e a gente montava a igreja em torno de 4 a 5 minutos. Uhum. O som já estava ligado, era 1 ou 2 louvores, palavra e apelo. 1 ou 2 louvores, palavra e apelo. O que dava de tempo? Assim? 20 minutos de 20 culto. minutos. 20 minutos. Porque era 5 cultos, a cada 30 minutos de logística, 2 horas e meia. Era isso aí. Porque a gente tinha que voltar no culto de domingo à noite. Uhum. E, pastor, foi algo extraordinário. Por isso que quando eu vejo um jovem servindo a Deus com alegria, eu incentivo. Porque talvez hoje eu não conseguiria fazer isso. Mas são experiências que eu cultivei e falei, deu certo. Foi uma experiência que eu tive com Cristo Jesus. E eram palavras evangelísticas mesmo. Você que está aí sentado na sua sala, ouvindo esse som, Deus tem uma palavra para a tua alma. Deus quer mudar a sua vida. Se você quiser agora receber uma oração, saia do seu lugar e venha aqui, que Deus tem algo para tua vida. E tem fotos, as pessoas vinham. Vinha 2 pessoas, vinha 3 pessoas, tinha culto que não aceitava ninguém e tá tudo certo. Nós pregávamos a palavra do Senhor, envolvíamos a palavra do Senhor, então isso era muito legal. E eu acabei ficando conhecido dentro do bairro por todo mundo, desde as pessoas bem-sucedidas à criminalidade mesmo. Eu era conhecido ali e aí... porque eu levava, né? Eu entrava em qualquer beco daquela vila, eu entrava, qualquer, para falar do Senhor, para falar do amor do Senhor. E Muito bom. Foi um termo Eu acho que essa tua palavra é uma coisa que precisa ser realçada, porque você falou algo sobre esse brilho no olho, essa paixão, né? A gente percebe que pessoas que não estão apaixonadas não apaixonam. Uau. Então, às vezes, a gente... Até tem aquela história que é contada, né? Do pregador e do palhaço, né? Por que você fala e as pessoas te ouvem? E eu, na minha igreja, prego e as pessoas não ouvem, né? Você fala a verdade como se fosse mentira e eu falo uma mentira como se fosse verdade. Então, às vezes, a gente perde esse brilho nos olhos. Perfeito, pastor. Né? A gente está falando de um Jesus que salva, que transforma, e sem brilho no olho a gente não consegue tocar aqueles corações. Então, é interessante. Você falou, se eu vejo um jovem que tá com esse brilho nos olhos, eu vou apoiar. Vou apoiar e dou apoio. É um incentivo maravilhoso, né? E aí, isso foi a minha jornada. Chegou um tempo na minha vida, no ano de 2016, que eu já estava trabalhando. Nós fizemos a nossa maior marcha para Jesus no ano de 2016. Eu também tenho uma outra fala que é importante, pastor. Independente o que, com quem e onde você esteja fazendo algo, faça o seu melhor sempre. E, mais uma vez, a vontade de Deus tem a ver com paz no coração. E tem algumas decisões da minha vida que foram muito importantes. E como é que eu tomei essas decisões? Assentando essa vontade dentro do meu coração, esperando Deus colocar a paz no meu coração. E aí, eu estava morando no Portão, apaixonado pela Vila Verde, mas antes de chegar na Vila Verde, eu tinha pelo menos 15 igrejas que eram mais perto de mim do que era a Vila Verde. E eu falava assim, Senhor, será que não chegou o meu tempo da Vila Verde? E isso desceu no meu coração. Eu era cuidado, amado, prestigiado. Minha família, tudo lá, tudo certo, tudo maravilhoso, né? Mas eu falei assim, eu acho que chegou o nosso tempo. E eu fiz uma marcha para Jesus que foi simplesmente a maior marcha para Jesus da nossa congregação. Levei o máximo de jovens possível para viver aquela experiência. E aí, num sábado à noite, eu fui numa igrejinha pequenininha lá, chamado Congregação do Portão. Chego lá e sento no finalzinho e falo, Deus, tô aqui. E Deus visitou a minha alma naquela noite. E eu falei, sim, então eu acho que chegou o meu tempo. Falei pro pastor Davi, chegou o meu tempo da Vila Verde. Ele falou, como, filho? Não. Falei, chegou o meu tempo. Fui para a igreja, cheguei na congregação do pastor Agnaldo Vieira, que era o dirigente, aí falei assim, agora eu vou ter um tempo de paz, né? Pô, 13 anos ininterrupto, eu aceito a Jesus em 2003, eu não tinha cargo, mas tinha igreja na minha vida. Falei, 13 anos, agora eu vou ter um tempinho, né? Tranquilo. Chego, a Marcha para Jesus foi em maio, se eu não me engano, abril, maio, e aí eu apresento a minha carta no dia 20 de junho de 2016, pastor Agnaldo, nossa, aqui é o Reinaldo Gomes, veio com a sua família, vai congregar conosco, recebam ele
Bem-vindo, glória a Deus. Sento lá no meu banco e vou cultuar, já era presbítero. Vou cultuar Deus, não era presbítero. Vou cultuar Deus com alegria e tal. E aí o pastor fala assim, filhão, o pastor Davi me ligou. Disse que você é uma benção. E o pastor não me conhecia, pastor Aguinaldo. Você sempre trabalhou com juventude e tal, né? Eu falei, não, pastor, trabalhei. E aqui a gente vai ter um congresso dia 1º de agosto. Eu cheguei em 21 de junho. Vai ter um congresso e eu precisava de uma ajuda sua aqui. É jovens e adolescentes. Você não quer assumir para coordenar dos jovens e adolescentes aqui? Eu falei, mas pastor, faz 2 semanas que eu tô aqui na igreja. Ele falou, não, mas a gente precisa de você. E aí eu assumi, 2 semanas depois, eu assumi como coordenador de jovens e adolescentes. E aí é difícil, porque assim, os líderes que lá estavam já tinham uma ideia. Só que tinha, obviamente, embaraço, senão o pastor não iria me chamar. E aí eu falei assim, se Deus está me mandando, e eu não queria, se o pastor está me pedindo, e eu não pedi, eu vou ter que trabalhar. Chamei a liderança, falei assim, a partir de agora é assim, vamos junto, vamos fazer. E foi um congresso maravilhoso, dia 2 e dia 3 de agosto. Lá no Portão, eu fiquei 2016, 2017 e 2018 na congregação do Portão, servindo a Deus com alegria. Jovens também. Jovens também. Daí eu fiz todo o processo de coordenação de jovens. Uhum. E aí trabalhei, daí o pastor me deu a honra de atuar junto com ele, ajudando ele na liderança ali na congregação do Portão, e foi uma alegria também. Que legal. Então até 2018, congregação do Portão. Fui na congregação do Portão. E depois disso? Aí, 2018, o pastor Natanael Silva assumiu a UMADSE, na cidade de Curitiba, todo o campo, né? Todas as 170 igrejas do campo. E o pastor Wagner falou assim, ó, você tem liberdade de escolher os seus adjuntos. E eu não era amigo do pastor Natanael, assim, amigo. Só que alguém falou, ó, tem um jovem que trabalhou com jovem lá na Vila Verde por muito tempo. E hoje ele tá no Portão, e eu era ali coordenador da regional do Portão. Falei, já que eu tô... Então eu cuidava da minha congregação e cuidava da regional, das 10 igrejas das regionais. O pastor Natanael foi tomar um café comigo e falou, e aí, tudo bem? Você é o Reinaldo e tal e tal. Enfim, me falaram muito bem de você e eu queria saber, a gente conversou, obviamente, queria saber se você não topa ser o meu adjunto no campo. Eu falei, adjunto no campo e tal. Fui conversar com o meu pastor Aguinaldo, falou, não, é um grande trabalho, né? E aí, em 2018, eu assumo como coordenador adjunto da UMADS no campo de Curitiba. Tínhamos ali entre 8 a 10 mil jovens e eu começo a trabalhar com o pastor Natanael. Uhum. Você acha como que eu trabalhava? Intenso. Mais uma vez. Intenso. Eu falei, Deus, eu não pedi, eu não queria, eu não sabia, eu não estava preparado para isso. E aí eu trabalhei com intensidade. 2018, 2019, de forma intensa. Foi maravilhoso. Foi momentos de, assim, espetaculares da nossa vida, na minha família. Deus nos honrou demais. Nós conhecemos praticamente todas as congregações. Eu visitava os campos, eu falava com os pastores, eu lecionava escola bíblica dominical, eu lecionava cultos, jovens e tal. E foi um momento extraordinário. E o pastor Natanael, ele sempre foi um cara muito... Ele era muito estrategista também. Mas ele tinha... A gente se completava muito, porque eu era mais planejador. Uhum. E ele me dava muita autonomia mesmo, mas muita autonomia. Então, nós conduzíamos muito, ele é um grande amigo, tanto que agora, nesse final de semana, eu vou na casa dele, pousaremos lá, hoje pastor presidente em Nova Aurora, e foi muito bom. Então, em 2018, 2019, eu fiquei como coordenador do campo, vice-coordenador do campo de Curitiba, de toda a juventude. E aí, 2019 acabou. Qual que era a intenção? A intenção era renovar o mandato, ou não também, né? Cabia ao pastor Wagner Gabi. E aí o pastor Wagner Gabi falou assim, filhão, eu tenho 2 funções para você. Só que você é só um. E eu preciso tomar uma decisão diante do Senhor. Qual é essa decisão? Eu falei, pastor, eu estou à sua disposição para servir. E aí, sempre aquele sentimento, né, de servir a Deus, né? Ele falou assim, olha... Nós precisamos ajustar os nossos adolescentes aqui do campo. E você hoje trabalha com a nossa juventude, você poderia coordenar os nossos adolescentes do campo de Curitiba. Eu falei, pastor, estou à sua disposição. Mas, simultaneamente, nós também precisamos de um pastor de jovens aqui no nosso Templo 7.
e precisamos ajustar isso. O seu nome foi ventilado aqui internamente, queria que você orasse nesse favor. Eu falei, tá bom, pastor, me coloca à sua disposição, o que o senhor quiser, me coloca à sua disposição. E foi isso, 2020 ele me convida para assumir como coordenador, como pastor de jovens ali no Templo Sede, e nós trabalhamos durante 5 anos, 2020, 21, 22, 23, 24, e aí no início de 2025 a gente faz o processo de transição, então eu fui pastor ali durante 5 anos da nossa juventude. E aí tem uma característica muito específica do nosso templo sede ali, né? É um templo para muitas pessoas, né? Milhares de pessoas. Uhum. Mas a juventude, ela tem um pastoreio muito específico, né? Então o pastor de jovens, ele apresenta, ele cuida, ele apresenta a criança, né? Uhum. Só não colocava em disciplina, Uhum. mas apresentava para o pastor, dizendo, ó, senhor, É isso aqui. é isso aqui que o senhor precisa conversar para fazer o que tem que ser feito. Então, eu tive muita autonomia nesse sentido e foi também 5 anos maravilhosos eclesiasticamente. Legal. Eu vou abrir um parênteses aqui, já que você falou sobre esse pastoreio de jovens. Eu queria te perguntar, eu sei que tem várias coisas, também já liderei jovens, a gente teve aqui no último podcast com as Com os nossos líderes, né? Mas na tua percepção, qual foi, ao longo desses anos trabalhando com jovens, o maior desafio que você encontrou que permeava pelo menos todas elas? Desde aquele início da liderança até hoje você ainda percebe. Qual é o maior desafio que você percebe? Com certeza, eu tenho essa palavra, estava falando hoje com a minha filha Heloísa, constância. Constância. O que eu mais percebia, e o meu maior desafio, pastor, o meu maior desafio é achar gente constantes no processo. Então, assim, Deus teve misericórdia da minha alma, né, de manter ritmado, num pace muito intenso nos meus últimos 20 anos. Mas o que eu mais percebi, pastor, na Vila Verde, no Portão, passei um período no Parque Industrial, na Almadice, na sede, é gente constante. Gente constante. Porque eu me recordo quando eu era coordenador da Vila Verde, na minha equipe de jovens, eu tenho um princípio, pastor. Se eu não faço coisas grandiosas, eu faço coisas pequenas de formatos grandiosos, né? Então eu sempre busquei honrar as pessoas. Nós tínhamos 35 pessoas na liderança de jovens. A gente tinha mais ou menos em torno de uns 70 jovens lá na Vila Verde. Mas, inclusive, no nosso último... Pastor, abro mais um parênteses. Eu recebi ontem, postei nas minhas redes sociais, pastor Leonardo Silva, meu amigo, tá? Ele pregou em 2015 lá. Nós fizemos um congresso de jovens com 120 jovens. Entre jovens participando do coral, 75, e os músicos jovens que participavam da orquestra. Foi maravilhoso. E ele me mandou essa foto ontem, antes de ontem. Falou, ó, faz 10 anos. E olha a intensidade, né? E ele, que tá em São Paulo, falou, amigo, essa foto veio para mim aqui 10 anos depois. Então, eu tinha sempre muita intensidade. E eu montava ali as equipes. E por que eu montava uma equipe grande? Porque eu tinha que ter banco de reserva. Porque eu sabia que as pessoas são inconstantes. Então eu ia preparando as pessoas, ia preparando. Foi assim na Vila Verde, foi assim no Portão, foi assim na sede, foi assim. Eu sempre quis trabalhar com um grupo bem grande para dar função e delegar. Pedir, medir e corrigir, pedir, medir e corrigir. Sempre foi muito de mim nesse sentido. Porque essa pessoa, muitas vezes, ela não fazia exatamente aquilo que eu imaginava ou que eu gostaria, mas ela estava fazendo. E aí ela ia melhorando ao longo do tempo. Só que o grande desafio é achar pessoas que mantivessem o pace de forma intensa e de forma constante. Então, acho que de maneira um pouco sucinta, ao longo desse meu ministério, trabalhando com jovens, a primeira coisa que eu percebia, ou que eu percebo, é a ausência de pessoas constantes e intensas no pace, né? E quando eu falo constante, eu não tô falando constante como uma água morna. Você tem líder que faz, eu sou 20 anos líder desse negócio, mas é uma água morna durante 20 anos. É constante de forma intensa ao longo da jornada. Entendi. E vou tentar aprofundar um pouquinho mais. Essa inconstância, ao longo do tempo, você encontrou alguns motivos objetivos para isso? Eu acho que trabalhar no cristianismo, você trabalhar numa igreja, você trabalha com muito voluntário, né? E eu não vejo nenhum problema você querer excelência do voluntariado. E eu falo que um dos momentos que mais desviam líder de jovens são pós-congresso. É onde que
Desvia o líder, desvia a esposa, desvia pai, mãe, né? Porque a pessoa se doa tanto para um congresso, para um evento, e faz com tanto amor, e certamente vai ter alguém que vai ver um ponto a ser melhorado. Certamente. E aí, quando ele faz uma crítica, essa pessoa está tão sensível emocionalmente que ele coloca isso a um ponto... E é aterrador, né, professor? E eu acho que ao longo desse tempo, né, as pessoas, elas têm essa dificuldade, pastor, né, de conseguir se equilibrar emocionalmente dentro dessa jornada. E eu percebia muito isso, que você, por sobrecarregar você e não ter tantas pessoas do seu lado, você assumia tanta carga, e quando alguém falava pra você, você fala, você não sabe da minha vida, eu passei 3 noites sem dormir por causa desse negócio, tô dando a minha vida, eu deixei meus filhos, eu tô trabalhando doente, eu venho pregar assim. Então, eu acho de forma bem objetiva, ter grupos tão pequenos trabalhando em eventos, ou pequenos ou grandes, que isso é um dos motivos que fazem as pessoas abrirem mão de ser constantes ao longo da jornada. Seria poucos fazendo muito. Poucos fazendo muito. E aí é o seguinte, eu acho que tem que ter uma habilidade emocional para conduzir tudo isso, assim. O líder mora ali, ele tem que ser emocionalmente muito forte. Muito forte. Mais uma vez, trabalhar no cristianismo, trabalhar dentro de uma igreja é voluntariado. É paixão, é entusiasmo, é excelência. Mas você tem que ter essa habilidade para gerir tudo isso, porque certamente você vai receber um ou outro ataque, e algumas vezes até muitos ataques. E tá tudo certo, cada um tem aquilo que pode entregar. Então hoje eu sinto que o problema de você ter muita concentração, de poucas mãos fazerem muitas coisas, é um dos motivos que machucam tantas pessoas. Legal. Ou impede dessas pessoas serem constantes. Legal. Você olha também para essa questão da faixa etária do jovem ser aquele período de muitas decisões, às vezes até de relacionamentos, profissional, como algo que também gere essa inconstância? Agora, falando de constância, eu estava falando mais de inconstância no ambiente do labor e na coordenação ministerial. Agora, inconstância na fé, sem dúvida, né? Porque assim, você toma muitas decisões, você é muito... Eu falei para um jovem que eu estava contratando, eu falei assim, eu não gosto de contratar jovem. Vocês são tudo intemperantes. Não sabe o que é da vida, e falei para ele, uma vez tá aqui, outra vez tá lá, e tal, porque eu era assim, eu era maluco. Eu conheço, eu sei o que Eu sei o que é isso. Você acredita que vai dominar o mundo. E por isso que eu falei pra ele, a não ser que você tenha uma adultização mais precoce. Ele falou, não, Gomes, eu tô aqui junto contigo, soma comigo, tamo aqui junto, irmão. Deu uns 4 meses, ele falou, agora eu vou fazer outra coisa da vida. Justamente. Aí eu voltei pra ele, eu falei, por isso que eu não deveria ter te contratado, né? Eu contratei ele com 17 anos, e aí deu 4 meses, ele saiu. E sabe por que ele saiu? Porque ele ouviu Deus falar com ele. Eu falei, o que eu vou teimar com Deus, né? E ele falou assim, ele me chama de pastor, mas ele trabalhava comigo, ele falou assim, pastor, eu vi Deus, eu vou me jogar pra Deus. Eu falei, tá bom, mano. Se joga, então. Se joga, né? Mas eu queria que você explicasse aqui com a gente. Mas eu acho que assim, tem tantas decisões que um jovem tem que fazer, decisão profissional, decisão emocional, são tantas decisões que claro que isso também impede dele ter uma permanência. Mas eu vou dar o meu testemunho, pastor. Sim. Independentemente daquilo que você for fazer, se você se dedicar bastante para Deus, se dedica com esmero, não de forma assim, não de forma exclusiva para Deus. Ajusta um equilíbrio nesse lugar que Deus vai acrescentar todas as demais coisas. Eu creio muito nisso, pastor. E foi isso que eu vivi. E hoje isso eu posso ministrar para as pessoas que estão perto de mim. Mas sim, essa idade da juventude, dos 18 aos 25 anos, eles estão definindo profissão, matrimônio e o centro das emoções ali. Legal. Então, só para a gente tirar isso aqui, na questão da liderança, essa inconstância está relacionada às frustrações, os embates emocionais do líder, né, na vivência ali, congressos, atividades do ministério. E pouca gente para ajudar. Pouca gente para ajudar. Na vida do jovem, sim, né, problemas da própria faixa etária, decisões, escolhas e às vezes falta de prioridade das questões relacionadas a Deus. Seria isso? Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. Como a gente está caminhando para o final aqui, nós não poderíamos deixar de falar que quando você vem para a DCMI,
já está surgindo dentro do coração do pastor Carlos e da DCMI um projeto que é a nossa Believe Believe. Church, né? E você vem justamente nesse tempo, nesse momento, e vem para somar muito próximo, né? Para não dizer que vai ser um cuidador, um coordenador dentro da nossa Believe Church, né? E como é que surge no teu coração, nessa chegada, essa questão de um convite para trabalhar próximo nessas primeiras idades? Como é que foi no teu coração isso? Eu acho que vale trazer aqui um pouco assim, quando eh, eu termino o ciclo de ser pastor de jovens ali no nosso templo sede, o nosso pastor Wagner, ele tinha um projeto para que nós pudéssemos avançar em novas funções dentro do campo de Curitiba. E, e quando eu tenho a oportunidade de conhecer a ADCMI já em 2024, na nossa EBON, eu falei, que extraordinário. Até então você não conhecia Eu desse. nem sabia que existia a DCMI, entendeu? Eu sabia que existia o pastor Carlos, porque o pastor Carlos era uma referência para mim. Mas eu nunca tinha vindo em Colombo até agosto de 2024, nunca na minha vida. E para cultuar, né? Uhum. E aí eu tinha um projeto para a cidade de Curitiba, né? O pastor Wagner falou sobre isso. Só que quando Deus foi trabalhando no meu coração, mais uma vez, uma das decisões mais importantes da minha vida, 21 anos de Curitiba, né? Eu falei assim, e agora? Mudar tudo isso? Minha família, logística, enfim. Eu assentei no meu coração. E a vontade de Deus tem a ver com paz no coração. E eu assentei isso, demorou em torno de uns 4 meses. Uhum. Foi assentando, foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando. E em fevereiro, eu ainda estava como conselheiro lá no campo de Curitiba. Eu finalizo dentro da nossa AGO. E aí, no domingo subsequente, tem a minha despedida lá. E daí, no domingo subsequente, tem a minha chegada aqui na DCMI. E após a chegada, conversei com o pastor Carlos. O pastor Carlos falou, olha, filho, né? Nós temos aqui, né? Temos muitos desafios internos aqui. Mas seria uma alegria ter você somando com a gente nesse sentido. E eu fui conhecer o projeto. Então, assim, a Believe Church é a primeira igreja que eu vejo no âmbito assembleiano exclusiva para as primeiras idades. Só isso já é disruptivo. Sim. É disruptivo. Nós teremos 3 pastores, os pastores dos Starts, os pastores Do Siga. do SIGA e os pastores do Plus, pastores dos pré-adolescentes, dos adolescentes e dos jovens. E eu terei a nobre missão de servi-los, né? Coordenando, somando, ajudando, orientando ali dentro desse ambiente. É algo extremamente desafiador. Eu acho que vai ser, para mim, é novo, vai ser importante. Eu creio que Deus vai nos dar famílias lá naquele lugar para que nós possamos cuidar, direcionar e trazer essas famílias para dentro do nosso templo sede nos nossos cultos de domingo. E dentro dos nossos cultos semanais ou do sábado, que será o dos jovens, é ter um culto com a pegada jovem, não que nós não tenhamos hoje os nossos cultos com pegada jovem, mas é dentro de um ambiente jovem mesmo, dentro de uma proposta jovem. Como a igreja é grande, né? Alguém falou assim, pastor, o que você acha de a gente colocar um sofá lá naquele canto? Eu falei, top, vamos colocar um sofá sim, eu gostei da ideia. Né? Dá para colocar um sofá ali em cima disso aqui. Ah, e o mural com as nossas fotos? Claro que pode, vai ser legal, vamos colocar também. Então, assim, é ter uma liberdade de pensamento e ter um ambiente de culto espiritual, com palavra, com pentecostalismo. Então eu estou bastante animado com esse novo projeto. Que legal, legal. É uma pegada contextualizada e como sempre o pastor Carlos diz, né? Só não cabe pecado. Só não cabe sempre pecado. tá de fora, mas tudo aquilo que for, o que o Espírito Santo está direcionando vai valer a Sem pena. dúvida, sem dúvida. Que benção. Nós estamos caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse uma palavra. Eu sei que pessoas que estão nos vendo aqui são líderes, às vezes até pastores estão acompanhando, mas que palavra você deixaria? Uma palavra de estímulo, de encorajamento, uma palavra até de direcionamento para o coração dessa liderança, para que essa pessoa que... Às vezes a gente está falando com gente que já está empolgada, tá? Tá no gás, está animado mesmo, mas quem sabe outros estão desanimados, estão feridos por alguma situação. Que palavra você poderia deixar para essas pessoas? Assim, eu gosto de pensar que na vida, né, existe uma tríade. Vida espiritual, emocional e profissional. E elas caminham todas juntas. E você tem que achar o equilíbrio entre elas para ser feliz no meio do progresso da vida. E não tem como desassociar uma da outra.
E eu tenho certeza que a pessoa que tiver uma fé firmada em Cristo Jesus, sabedor que Cristo Jesus é o autor, consumador da nossa fé, que conversa com a gente, que fala com a gente, que vive conosco, isso transborda para as outras estruturas. Eu vou falar primeiro sobre a estrutura profissional. Se você for um apaixonado por Cristo, fazer as coisas com excelência, buscar o estímulo adequado. E depois que eu ouvi o pastor Carlos, falou assim, você tem que buscar fazer mestrado, doutorado, porque quando você está estudando, você está cultuando a Cristo, porque você está se preparando para entregar o melhor para a sociedade. E isso é uma forma de culto. Eu achei isso extraordinário. Então, quando você tem uma vida profissional bem ajustada, uma boa parte foi vencida. Aí você desdobra para a vida emocional. Vida emocional, você precisa estar com a mentalidade forte. Você precisa estar intenso com a sua mentalidade, porque você vai precisar disso toda hora, todo momento, todo instante. A vida é jogo de gente grande. Então, ajusta essa parte emocional. E aí a gente finaliza com a questão espiritual. Acreditemos, tá? Acreditemos que Cristo tem o melhor para nós. Se nós te dedicarmos, entregarmos e fazer o nosso melhor para Deus, Deus cuida de tudo. E eu sou prova disso, eu sou prova viva disso, pastor. Deus cuida de todos os detalhes, de todos os detalhes. Então não importa se você está com dificuldade na família, com enfermidade da família, se você tem o seu coração firmado em Cristo Jesus, Deus vai aplanando, Deus vai abrindo, Deus vai preparando, Deus vai te surpreendendo ao longo do tempo, fazendo com que coisas novas aconteçam com você. E eu creio muito dessa maneira. Deus traz coisas tão grandiosas que a gente fala, é a mão de Deus. Pronto. Qual é a minha fala final? Tente buscar experiências com Deus. Eu falo isso para minha esposa, falo isso para minha filha, falo isso para os meus irmãos. Busque experiência com Deus. Porque a hora que você fala assim, é só a mão do Senhor que faz isso. Você não teme mais. E aí você começa a colocar assim, não, o Senhor está comigo, o Senhor está me direcionando em todos os sentidos. E aí você começa a encontrar Deus em tudo, cuidando de você e trabalhando, e a vida fica extremamente mais leve, extremamente mais prazerosa. Você valoriza cada instante da vida e aí você é feliz no meio do processo. E eu quero finalizar com uma palavra de Eclesiastes, onde a Bíblia diz assim, jovem, durante a sua juventude, cumpra os desejos do seu coração. Siga aonde as vistas dos seus olhos alcançarem. Eu falo que isso é o versículo mais perigoso da Bíblia. Imagine, Deus está falando assim, ó, faça o desejo do seu coração, vai fazer o que você quiser. Daí, vírgula. Porém, lembre que tudo um dia Deus trará a juízo. Aí Deus ajusta tudo. Eu acho que como palavra final para nossa juventude, talvez nós tenhamos outras pessoas aqui, claro que sim, mas para nossa juventude, sejamos felizes no meio dessa jornada. Sejamos felizes no meio dessa jornada. Pastor, tem que ser intenso. Vou falar, pastor, debaixo daquilo que Deus tem colocado em mim. Eu não tenho nenhum problema, pastor, se porventura Cristo achar que amanhã ele tem que me levar. Já falei isso para minha mãe, já falei isso para minha esposa, já falei isso para os meus filhos. Se Cristo me levar, ninguém vai poder dizer assim, olha, o Gomes tinha tanta coisa para viver ainda, esse jovem. Ninguém vai poder dizer isso, pastor. Porque a cada momento que eu estou vivendo de forma intensa. E eu não preciso de mais nenhum minuto a mais. Não que eu não queira viver mais, mas eu estou vivendo de forma intensa cada minuto com a minha filha, com a minha família, com os meus amigos, no meu almoço, quando eu saio jogar futebol, quando eu saio correr, quando eu saio pedalar, quando eu saio fazer qualquer coisa que seja. É ser intenso para Cristo Jesus, para sua família, para os seus negócios. E aí a vida devolve isso. E ser feliz nesse processo. Entender que você é o grande responsável pela sua vida, você é o condutor desse negócio. Então, se a gente encontrar felicidade nesse meio do processo, todas as demais coisas se tornam leves, se torna tranquilo, e você sim consegue encontrar felicidade em qualquer espaço.
Muito boa essa palavra. Encontrar alegria no percurso e não só no destino, né? Sem dúvida, Que pastor. benção. Meu amigo, obrigado por esse tempo. Amém, pastor. Obrigado por compartilhar tanta bênção na história de vida, história ministerial e profissional. Mas como eu te disse, logo, logo nós vamos sentar de novo, vamos conversar mais um pouco sobre isso. Que Deus continue abençoando Amém, tua pastor. vida, teu ministério, profissão, enfim. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja abundante em Amém. todo o tempo, tá bom? Amém. Deus abençoe grandemente. E para você que nos acompanhou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo foi muito edificante para o teu coração, assim como foi para o meu também. Mas sabe o que você tem que fazer? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E aqui embaixo tem um linkzinho escrito compartilhar. Compartilhe com outras pessoas. Transmita aquilo que foi bênção para você, para que essas pessoas também possam ser alcançadas, tá bom? Até o nosso próximo episódio e um grande abraço.